Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Costura Lena. Hoje vamos fazer um saquinho de mão. Para fazer este saquinho vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido, um para o tecido principal e outro para o forro, de 65 cm por 40, 2 de 30 cm por 10, um para o bolso de 40 cm por 28, 80 cm de gorgurão para as alças, entretela para o tecido principal. Vamos começar por colar a entretela ao tecido principal. Em seguida, dobramos o tecido ao meio direito com direito e vamos traçar e cortar os ângulos a 5 cm. Vamos deixar 1 cm de margem de costura nas laterais e fazemos a mesma coisa no tecido do forro. Dobramos o tecido do bolso ao meio, direito com direito, e alfinetamos em todo o comprimento. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Desviramos. Agora vamos passar uma costura no cimo do bolso, mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Vamos alfinetar o bolso ao tecido do forro e alfinetamos a 10 cm do cimo do tecido. Fazemos a divisão do bolso a 13 cm das laterais. Traçamos. A mesma coisa do outro lado, a 13 cm do lado. Agora costuramos o bolso e passamos uma costura nestas marcações que acabamos de fazer. Dobramos o tecido ao meio direito com direito e alfinetamos as laterais. Fazemos a mesma coisa no tecido principal. Agora vamos passar uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha e no tecido do forro vamos deixar uma abertura para poder desvirar. Agora vamos alfinetar os ângulos e passar uma costura. Desviramos a bolsinha do tecido principal. Agora dobramos os 2 pedacinhos de tecido ao meio, direito com direito, e alfinetamos as laterais. Passamos uma costura mais ou menos a 1 cm da beirinha. Desviramos. Agora vamos marcar o meio destas duas tirinhas.
Vamos alfinetar estas tirinhas ao tecido principal. Colocamos o meio com a costura das laterais, alfinetamos. Fazemos a mesma coisa do outro lado. Passamos uma costura mais ou menos a meio centímetro da beirinha. Agora juntamos as duas bolsinhas direito com direito e alfinetamos a toda a volta. Vamos unir bem as costuras das laterais. Passamos uma costura mais ou menos a 1 centímetro da beirinha. Cortamos o excesso de tecido da costura e desviramos. Alfinetamos a abertura que deixamos no forro e passamos uma costura. Dobramos estas duas tirinhas como estão vendo e vamos passar bem a ferro o tecido. Agora passamos uma costura bem à beirinha em todo o comprimento. Vamos colocar o gorgurão. Vou utilizar 85 cm de gorgurão e não 80 cm como anunciei no início do vídeo. Enganei-me nas medidas, peço desculpa. Agora vamos passar uma costura ao ponto zigue-zague bem reforçada. O nosso saquinho de mão está prontinho. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, inscrevam-se no canal. Obrigado e até ao próximo vídeo.